O Império de Mali, de 1240 a 1645 ao oeste africano, foi fundado por Sundiata Keita, isto após a sua vitória contra o Reino de Sosso. O governo centralizado, o exército bem treinado e a diplomacia do próprio Estado foram fatores que fizeram com que aquele grande império prosperasse e, consequentemente, tornando-o no maior império já visto em África. Olá pessoal, o meu nome é AMS e sejam bem-vindos ao canal África Minha TV. O Império de Mali atuava como intermediário comercial, isto entre a África do Norte, via deserto do Saara, e o rio Níger ao sul. Durante anos, Mali controlou e explorou o tráfico de ouro, marfim, sal, cobre e escravos que cruzavam a África Ocidental. Aquela toda atividade comercial despertou o interesse de mercadores árabes, que como consequência se instalaram nas regiões do Mali. E uma curiosidade é que após a chegada dos tais mercadores, eles converteram todos os seus governantes para o islamismo. Quanto à organização política, dentro deste grande império, tinha uma estrutura muito simples em comparação aos demais impérios que vigoraram na África, por uma simples razão. O governo dentro daquele império era centralizado. Quanto à hierarquia, ela funcionava da seguinte maneira. No topo da pirâmide existia o rei, que também era designado por Mansa. Este era o chefe máximo dentro de Mali. Mas para além dele ser a autoridade principal, ele tinha os seus auxiliares, que estavam divididos em duas categorias. Primeiro, tinha o ministro da defesa. Este era o general. Cabia a ele cuidar dos exércitos. Seguidamente, tinha o chefe do tesouro. Este senhor controlava todas as riquezas que giravam em torno daquele grande império. Mas para além destes dois, ele tinha o auxílio de dois grupos, onde o primeiro era composto pelos anciãos e o outro pelos líderes das aldeias. As sessões dentro daquele grande império eram organizadas e executadas no Palácio Real ou sob uma grande árvore. Mas para além do rei ter os seus auxiliares, dentro daquele império ele era visto como a fonte suprema da justiça. E somente a ele cabiam algumas peculiaridades, que eram tantas, como é o primeiro fato de que os escravos eram leais somente a ele. E uma outra peculiaridade é que durante as suas refeições, nenhum indivíduo poderia se fazer presente ao rei. E para além destes dois tipos de peculiaridades que eu acabei de mencionar aqui, existiam mais algumas características que tornavam o rei muito excêntrico, como é o fato de todo tipo de visitante que entrasse naquele império tirasse os sapatos perante a sua presença e jogasse areia nas suas cabeças como sinal de respeito e devoção ao rei. Indo para a estrutura econômica dentro daquele grande império, podemos então referir que eles tinham uma estrutura bem sólida. Porque assim como os seus predecessores, Mali prosperou através do comércio e a localização privilegiada. Isto é, eles localizavam-se entre as florestas tropicais ao sul da África Ocidental. E para além disto, eles tinham poderosos califados árabes. Mali tinha uma renda tripla quanto à sua economia, onde na primeira instância eles cobravam taxas de importação de produtos. Ou seja, para qualquer produto que circulasse entre a África do Norte até o rio Níger ao sul, cabia a eles receber uma devida taxa, porque eles controlavam as rotas comerciais. Seguidamente, eles compravam e revendiam produtos a preços mais elevados. E o ponto mais importante é que eles tinham recursos naturais próprios. Isso garantia a prosperidade dentro daquele grande império. Mali, durante anos, teve uma boa prosperidade, mas eles atingiram o seu auge com a entrada do Mansa Musa I. Este rei conseguiu alargar os territórios de Mali, conquistando novos territórios, onde eles subjugaram povos entre Gâmbia até ao Baixo Senegal. E com isto, Mali cada vez mais prosperava. Ele montou províncias, e em cada província deixou um representante, cujo representante tinha a responsabilidade de recolher tributos. Os tais tributos eram enviados para o local principal, ou seja, para Mali. Mas o rei Mansa Musa I só conseguiu realizar esses feitos através do exército que ele montou,
que era estimado a 100 mil homens e uma cavalaria de 10 mil cavalos. O rei Mansa Musa I controlava grandes locais da extração de ouro, como os locais de Mumbak, Buri e Galan. Estes 3 pontos eram muito importantes porque eram os maiores fornecedores de ouro ao local principal, Mali. Depois disto, Mali gozou de uma boa era durante anos, mas depois teve a sua decadência. E a decadência deveu-se a 3 fatores cruciais, onde o primeiro eram as linhagens que eram mal traçadas para os sucessores. Isso gerou conflitos entre filhos e tios, porque esses todos queriam ascender ao poder e, como consequência, cada vez mais o governo entrava em declínio. Seguidamente, indo para o segundo fator, é o fato do Império de Songhai conquistar uma boa parte que era controlada pelo Império de Mali. Isso fez com que Mali perdesse poder em diversos lugares, restando um pouco daquilo que era a sua essência. E o último fator foi a perca dos últimos territórios que restavam para o Império Marroquino. Dali, o Império de Mali desmoronou completamente, acabando com toda aquela dinastia. Estes foram alguns fatos relacionados ao Grande Império de Mali. Caso você sabia acerca de um deles, deixe nos comentários. Já agora se inscreve, partilhe esse vídeo, não se esqueça de ativar o sino das notificações e até a próxima. Eles compravam e revendiam produtos com preços mais altos. Isto fazia com que o seu dinheiro